Agora, eu vou vos apresentar o delegado desse evento. O delegado desse evento é o pastor Paulo Lopes. Paulo Lopes é esposo da professora Edra de Souza Nair Lopes. Com esse casal surgiu tudo. Surgiu esse clube que congrega toda a moldura humana dessa terra. Pastor Lopes foi funcionário da ADRA. Neste momento, ele continua sendo departamental da ADRA na divisão sul-americana. Quando ele veio aqui em Angola como missionário, hoje eu posso dizer que o pastor não veio para trabalhar na ADRA. Não, o pastor Lopes veio para formar o clube dos resgatados. Só veio para nós. Porque depois que criou o clube, ele foi embora. Com ele e a professora Edra, trabalhamos para o funcionamento pleno do Clube dos Resgatadores no dia 8 de setembro de 1993. Eu gostaria de pedir, por gentileza, e recebam a nossa calorosa as boas-vindas. 30 anos depois, hoje estamos aqui para celebrar a honra e a glória sejam dadas a Deus, por terem inspirado a obra de Deus a fim de criar esse povo. Deus seja louvado. O que é que diz a igreja do Senhor? Amém! Podem tomar assento. Santo e soberano Deus, nós queremos louvar o teu nome e glorificar. Para além das comemorações dos 30 anos de gravadora em Angola, nós estamos assistindo agora uma cerimônia batismal onde filhos teus decidiram abandonar o mundo do pecado e ingressarem nas fileiras de Cristo Jesus. Ao serem batizados nessa manhã, nós queremos suplicar que o Senhor nos batize pelo poder do Santo Espírito. Que o batismo pelas águas seja apenas a confirmação que o Senhor já nos batizou por intermédio do Santo Espírito. E nós que já fomos batizados um dia pelas águas, nós queremos suplicar nesta manhã a porção dobrada do teu Santo Espírito desça no coração de cada um de nós. Que andemos cada instante em novidade de vida e de acordo assim diz o Senhor. Queremos orar de maneira especial para que os ministros do Evangelho, o pastor Isaac Manuel e o pastor Lopes estarão dirigindo essa cerimônia. Suplicamos que o Senhor esteja com eles, esteja com as famílias que cada um deles representa. Queremos também pedir de maneira especial as nossas ilustres visitas que estão aqui conosco nessa manhã. Ao assistirem a essa cerimônia batismal, o Senhor também possa tomar conta deles e
que o teu Santo Espírito repose no coração de cada um deles. Que ao saírem deste lugar, saiam com a mesma glória que Moisés teve quando desceu do monte. É nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A sua juventude se escolheu a graça de Jesus. Esta é a decisão mais importante que você faz na sua vida. Nesta manhã, como ministro do Evangelho, Para perdão dos seus pecados, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. amém. Eu desejo de andar em novidade de vida, como ministro do Evangelho. Chefe dele. É a mãe da. Tá bom ali mesmo, tá bom. Do Filho e do Espírito Santo. Aumenta a mão, senão não dá pra sair da foto. Aumenta a mão, depois daquela foto. Minhas prezadas irmãs, Albertina e Eunice, em virtude de vossa profissão de fé em Cristo Jesus como vosso Salvador pessoal e o desejo de andar em novidade de vida nele, como ministros do Evangelho, no que também sua ordem hoje nos batizamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
desejo de vocês de entregarem a sua vida a Cristo através das águas do batismo, em cumprimento ao mandato do Mestre. Nós, como ministros do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se todo pecado louvamos o teu nome nesta manhã, pelo presente que o Senhor nos deu, por essas lindas almas que desceram as águas do batismo. Obrigado também porque o Senhor nos alimentou com a tua palavra nesta manhã. Saímos deste lugar com o compromisso de seguir a nossa jornada até a eternidade. Senhor, agora
O Senhor pode ver aqui as pessoas que querem também passar pelas águas do batismo, que aceitaram o apelo, que estão diante da congregação. Aceita, Senhor, a cada um deles. Abençoa a decisão que eles tomaram. E que depois de passar pelo processo de preparo, dos estudos, e pela Tua graça, muito em breve, eles também possam selar a sua decisão através do batismo. Nos entregamos todos nós que aqui estivemos nesta manhã, em Teus braços de amor, de misericórdia e de cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Essa leitura para poder facilitar a passagem para todos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos honras, glória e louvor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença no meio do Teu povo nesta manhã. E em nome do Teu Filho amado Jesus, nós pedimos que aceites o nosso louvor e a nossa adoração nesta manhã. Amém. Na posição em que nos encontramos, damos a congregação, livros de nossos hinários e cantados os salmos do hino 550, marchando para Sião 550, tanto com todo vigor, com todo entusiasmo, louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Vamos acompanhar 550. 550. Sião. O filho de Sião, orai o rei dos reis, louvor e alta voz cantar, louvor e alta voz cantar, e Deus nasceu e rei, nasceu e rei.
Muito bom dia a todos e a todas. Um feliz sábado. Maranata. Maranata. Amém. É difícil expressar nesta manhã as emoções que a gente sente no coração. Voltar a Luanda 30 anos depois era um sonho, alimentado, esperado, mas dentro dos propósitos de Deus e no tempo de Deus chegou a hora, e nós estamos aqui. O Senhor nos deu a alegria de passar uma semana aqui na capital angolana. E conversava com a minha esposa, a professora Edna, ontem à noite. A gente já está começando a ficar triste, porque amanhã é dia de regressar ao Brasil. Muito trabalho nos espera daquele lado do mundo. Nessa manhã, eu trago uma saudação muito especial do presidente da divisão sul-americana, pastor Stanley Arco. Ele me autorizou esta viagem e disse: Paulo, vocês podem ir agora com uma condição: tenho que levar uma saudação especial da minha parte. Também uma saudação especial do nosso líder de desbravadores e aventureiros da divisão sul-americana, o pastor Dolci Zukovski. Ele também disse: não esqueça de deixar o meu abraço para os nossos desbravadores lá em Luanda. E trago-vos também uma saudação muito especial do meu amigo e colega pastor Adriano Aureliano, que vocês conhecem muito bem. Ele disse, eu conversei com ele antes de vir, ele disse: por favor, não esqueça do meu abraço à juventude de Luanda. Queridos, nesta manhã também, antes da mensagem bíblica, é momento de agradecer. Agradecer em primeiro lugar a Deus, porque tudo vem dele. E tudo que nós fazemos, este programa, esta celebração, este culto, é para honrar,
e glorificar o nome de Deus. Pastor Isaac Emanuel, um agradecimento muito especial. Irmão, pastor e amigo Isaac Emanuel, por nos convidar. Eu sei dos esforços para que nós pudéssemos estar aqui. Muito obrigado, querido pastor. Muito obrigado também aos líderes que te apoiam na Igreja Central de Luanda, pelo convite para que nós pudéssemos ser parte desta celebração. Também uma gratidão especial aos nossos líderes da Igreja Adventista aqui neste país. Hoje, nesta parte do país, representada pelo pastor Wesley e pelo pastor Lula. E também o pastor Isaac também. E os pastores que estão aqui. Eu senti uma alegria muito especial nesta manhã, porque eu abracei uma pessoa e que foi apresentada também, a irmã Helena Cubenda. Foi uma alegria, querida irmã, abraçá-la outra vez. Queridos, nós chegamos a Angola em 1992, precisamente no mês de outubro. E vocês conhecem muito bem a história, e vocês sabem que aqueles foram anos difíceis. Muito obrigado também aos pais dos nossos queridos desbravadores que estão aqui. Sem o apoio de vocês, o clube simplesmente não poderia existir. Quero agradecer aos líderes do Clube Palanca Negra, desde os primeiros, representado pelo seu primeiro diretor, pastor Isaac Emanuel, por todos aqueles que passaram ao longo dos 30 anos, e por esses jovens líderes que lideram o clube hoje. Eu fico muito feliz em saber que o clube está nas mãos de jovens, porque é assim que tem que ser. E por que não agradecer a você, querido desbravador e desbravadora do Clube Palanca Negra e dos demais clubes presentes ou representados. Muito obrigado pela sua presença. Vocês são a grande razão desta celebração. Alguém disse, pastor, tem que contar um pouquinho como foi essa história. Vocês podem colocar aí algumas fotos. Eu não tenho retorno de imagem aqui, talvez as fotos vão sair aí, vocês veem enquanto eu falo. Que linda trajetória. Que linda trajetória, 30 anos. Eu me lembro aquele dia quando o pastor Isaac, muito jovem naquele tempo, o irmão Ananias Mocho, também jovenzinho, vieram para a nossa casa e nós ali conversamos, tivemos uma reunião. Foi a primeira reunião, onde surgiu a ideia, o desejo de fundar um clube de desbravadores aqui em Luanda, precisamente na Igreja Central. Mas sabe, queridos, na verdade a ideia não foi nossa, o plano não foi nosso. Esta ideia, este plano, este propósito, ele nasceu no coração de Deus. Hoje vocês cantaram um hino aqui, Brilha Jesus. Foi o hino que nós cantamos na primeira investidura de lenço do Clube Palanca Negra, no ano de 1993. Este clube foi fundado no dia 8 de outubro de 1993. E ontem nós celebramos, até comemos um bolo para comemorar os 30 anos. Este grito de guerra faz Tibum,
é a professora Eda. Ela é responsável por isso. Essa parte foi com ela. E eu tenho aqui o nome da primeira diretoria. Diretor pastor Isaac Manuel. Vice-diretor ou diretor associado Ananias Rocha. A professora Edra Lopes, diretora associada. A irmã Júdice Cubene, secretária. O irmão Antônio Gaspar, que creio que não está conosco, primeiro tesoureiro do Clube Palanca Negra. E hoje eu tive a alegria também de saudar ao irmão Bento Tiago. Ele está aqui. Ele foi conselheiro do clube. E esse que nos fala trabalhou como instrutor para ajudar a formar essa liderança. Como cofundador do Clube Palanca Negra, eu tenho a responsabilidade de estar aqui em Luanda para relembrar-vos nesta manhã de algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, este clube não nasceu por vontade do pastor Isaac Manuel, do irmão Ananias Rocha, da irmã Júdice, da professora Eda ou do pastor Paulo Lopes. Não. Este clube nasceu no coração de Deus. Por favor, nunca se esqueçam da sua origem. Foi no coração de Deus. E sabe, queridos, Deus tem grandes expectativas a vosso respeito. Grandes expectativas. Em segundo lugar, este clube não nasceu no coração de Deus para ser um clube de diversão, de escotismo, de acampamentos ou de passatempo. Não. Este clube nasceu com o objetivo e único objetivo de salvar do pecado e de guiar no serviço. Em terceiro lugar, este clube nasceu para ser um muro de proteção aos nossos meninos e às nossas meninas. Um muro de proteção das influências malignas deste mundo, para poder preservá-los fiéis e fortes na Igreja de Deus. Em quarto lugar, este clube nasceu no coração de Deus para ser uma agência missionária, para ganhar almas para o reino de Deus. Nós somos missionários mais do que desbravadores. E finalmente, este clube nasceu no coração de Deus para ser um celeiro de formação de líderes que irão conduzir não somente o Palanca Negra no futuro, mas também líderes que irão conduzir a Igreja de Deus neste país e quem sabe também em outros países, em outras partes do mundo. E por que não pensar e sonhar que daqui, deste clube, sairão líderes que um dia poderão liderar os destinos desta grande nação de Angola. Por favor, queridos desbravadores, honrem este legado. Uma palavra especial aos pais nesta manhã. Por favor, queridos pais, os seus filhos precisam de vocês. Eles precisam ser amados, precisam ser ouvidos, precisam ser compreendidos, aconselhados e com certeza disciplinados. Mas acima de tudo, e escutem muito bem isso, os seus filhos precisam de bons exemplos lá em casa. Um bom ambiente na família, um espaço aberto para o diálogo, um diálogo saudável. Eles precisam do culto familiar, eles precisam do estudo diário da Palavra de Deus. Também, uma palavra especial aos líderes que estão aqui. Diferentes níveis de liderança
da união, da missão, da igreja, líderes, autoridades também de governo que nos acompanham. Nossos meninos e meninas devem ser liderados pelo exemplo. Você, querido líder, você não pode esperar a excelência, lealdade e pureza dos meninos e meninas se você não vive à altura desses mesmos princípios. Não, você não pode. Você não pode ensinar os meninos e as meninas que, pela graça de Deus, eles precisam ser puros, bondosos, leais e que devem guardar a lei dos desbravadores, serem servos de Deus, amigos de todos, se vocês mesmos não vivem à altura desse povo. Muito cuidado, eles vos estão a observar. Eles estão olhando como vocês se comportam. Liderança, queridos, se exerce por influência, não por posição, e muito menos por poder. Nossos meninos estão a nos observar. Sejam, portanto, um exemplo de líderes que vivam à altura daquilo que Deus espera de todos nós como líderes. Vamos então à mensagem bíblica desta manhã. A parte principal, o pão da vida. Vocês viram o tema que está aqui? A nossa trajetória com Deus. Existiu um homem que teve uma tremenda trajetória com Deus, uma tremenda jornada com Deus. E já nos momentos finais da sua vida, preso numa prisão, num cárcere lá na cidade de Roma, cansado, machucado, abandonado por aqueles que eram seus mais próximos. A morte já estava muito próxima dele. E então, como que um resumo do que foi a sua trajetória com Deus, ele escreveu as palavras que estão registradas na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Ele escreveu assim, o grande apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Queridos, o apóstolo Paulo aqui, ele fala de um combate. Isso quer dizer que na nossa jornada com Deus, na nossa caminhada rumo à Canaã celestial, nós temos que combater. A vida é uma luta. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas não tenham medo, porque eu venci o mundo. O apóstolo Paulo aqui fala de uma carreira, de uma jornada, de uma trajetória com Deus. Ele fala também de um destino, de uma coroa que está guardada. E esta jornada, queridos, só termina quando nós descansarmos o sono da morte, ou quando o Senhor Jesus voltar das nuvens dos céus. É bom relembrar nosso passado, mas nós não podemos estar presos ao passado. Nós temos que olhar para frente. A nossa caminhada é para frente, é para o futuro, é aquilo que está diante de nós. E eu pergunto nesta manhã: em que ponto da jornada cristã você se encontra, querido? Este inimigo é um inimigo vencido.
Este é o terceiro elemento essencial na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa trajetória com Deus. Além de disciplina, de perseverança, você tem que saber que nesta jornada, nesta caminhada, você não caminha sozinho. O leão da tribo de Judá caminha contigo. Amém? Querido desbravador e desbravadora, aqui está um grande segredo. Nessa longa trajetória rumo à eternidade, você não caminha só. Jesus está ao seu lado sempre. Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele te levanta quando você não tem mais forças para caminhar. Nunca se esqueça disso. Você não está só. Os seus amigos podem te abandonar, a sua família pode te abandonar, os teus colegas podem zombar, podem fazer bullying contigo. Os seus líderes podem te decepcionar. Mas Jesus, Ele nunca te abandona, Ele nunca te decepciona, Ele nunca te deixa sozinho. Por favor, confia nele. Você não precisa caminhar sozinho. Jesus está contigo. Andar com Ele, caminhar com Ele é o grande segredo da vitória. Amém por isso? Por que essa jornada é tão importante? E onde ela vai nos levar? Queridos, a Bíblia deixa claro que nós estamos aqui neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós não pertencemos aqui. Somos todos peregrinos em busca da Sião, da pátria superior. É lá que está o nosso lugar. Você e eu fomos feitos para a eternidade. Nós não fomos feitos para este mundo, para a dor, para o sofrimento, para as doenças, para a morte, para a separação. O sábio Salomão, no seu livro de Eclesiastes, no capítulo 3, 11, ele disse assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também colocou a eternidade no coração do homem. Querido desbravador e desbravador, queridos amigos que estão aqui nesta manhã, Deus colocou a eternidade no seu coração. Isso quer dizer que o seu mundo não é aqui. Deus colocou dentro de você esse desejo ardente de vida eterna. Você pertence a uma pátria superior e é para lá que nós devemos caminhar. A nossa jornada vai para lá, a nossa trajetória nos leva para lá. Eu gosto muito das palavras do grande apóstolo Paulo em Filipenses 3, 13 e 14. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não retrocedo. As coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo tinha muito claro que o nosso mundo não é aqui, que nós temos uma pátria superior e que nós devemos avançar, devemos prosseguir para o alto. Avançar, queridos, significa uma vida de propósito, é ter um foco claro, é saber aonde você quer chegar. Caminhar significa movimento. Talvez vocês viram aquele filme feito para as crianças, Alice no País das Maravilhas. Interessante que nesse livro, ou livro e depois filme, Alice está perdida numa floresta e ela se encontra com um gato que está aí sentado numa árvore. E então Alice faz uma pergunta e diz assim: gato risonho, assim se chamava o gato da história, podes me dizer qual o caminho que eu devo seguir? Então o gato responde: isso depende para onde você quer ir. Então Alice responde: mas gato, eu não sei para onde eu quero ir.
Então o gato diz assim: Alice, se você não sabe para onde você quer ir, não importa o caminho, qualquer caminho serve. Queridos, não é assim. Não é qualquer caminho que serve. Temos que ter claro o caminho que nós queremos seguir. Há caminho, diz a Bíblia, que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Não é qualquer caminho. Cuidado com os caminhos por onde você anda. Cuidado com os caminhos pelos quais você anda. Podem ser caminhos de morte. Para caminhar seguro, você precisa ver bem o caminho. Você precisa ver bem o caminho. E então existe um quarto elemento essencial na nossa caminhada, na nossa jornada, na nossa trajetória com Deus. Você precisa de disciplina, você precisa de perseverança, você precisa saber que você não está sozinho, que o leão da tribo de Judá caminha com você. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Que linda marcha nós tivemos hoje, com a Bíblia na mão. Queridos, a Bíblia é a nossa luz, é a nossa lâmpada. Se você quer caminhar seguro, tenha a sua Bíblia sempre nas mãos. Mas mais importante do que ter a Bíblia nas mãos, é ter a Bíblia no coração, é ter a Bíblia na mente, é ter a Bíblia na sua memória. Porque é na Bíblia que você vai encontrar as respostas que você precisa para caminhar seguro, para não ser enganado, para não ser levado por qualquer vento de doutrinas, como ela mesma diz. Mas existe um outro elemento. Existem pessoas que têm a Bíblia, mas a Bíblia está sempre fechada. É como uma lâmpada sem luz. Isso me faz lembrar aquela parábola contada por Jesus das 10 virgens. Vocês lembram? Todas as 10 virgens tinham lâmpada. Todas elas tinham lâmpada. Mas nem todas tinham as suas lâmpadas acesas, abertas. E aqui vem um elemento muito importante. Nós falamos de disciplina, falamos de perseverança, falamos da certeza de ter Jesus ao nosso lado, falamos da Bíblia como a luz que ilumina o nosso caminho, como um guia seguro. Mas, queridos, uma lâmpada precisa ter azeite. Nos tempos de Jesus, uma lâmpada sem azeites não podia brilhar, não podia iluminar. Uma lâmpada sem azeite não servia para nada. Era simplesmente uma lâmpada. Assegurem-se de que nessa trajetória, nessa sua trajetória com Deus, você tenha o azeite do Espírito Santo na sua vida, porque é Ele que nos guia e nos convence de toda a verdade que está na lâmpada que Ele mesmo inspirou, a palavra de Deus. Queridos, que não passe por nenhum de nós o que passou com aquelas 5 virgens loucas, nécias, que não tinham azeite, e que quando chega o noivo, e o noivo entra, elas batem a porta,
E sabe o que o noivo disse? Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Queridos, querido desbravador, desbravadora, queridos amigos, você que nos acompanha pela internet, o mais importante não é o quanto você conhece a Jesus, o mais importante é ter a certeza de que Jesus conhece você, de que naquele dia, quando você bater a porta, Ele não te diga, eu não te conheço. Você precisa do azeite do Espírito Santo. Mas, queridos, a nossa jornada não é somente para frente. Nós temos que ter os olhos para o alto. Eu fico muito preocupado com esta geração, os nossos juvenis, pré-adolescentes, adolescentes, jovens. É a geração da internet, da tecnologia, das redes sociais. É uma geração que não sabe mais olhar para cima, porque estão sempre olhando para baixo, para o celular, para o Instagram, para o TikTok, para o Facebook, para o WhatsApp, para o YouTube. Cuidado! Nós temos que olhar para cima, não para baixo. Cuidado, querido desbravador, desbravadora, com o lixo da internet, com o lixo das redes sociais. Cuidado com o alimento que você está colocando na tua mente. Ele pode te destruir. Este aparelho é uma grande bênção. A tecnologia é uma grande bênção. Mas este aparelho, a tecnologia, pode ser uma grande maldição, pode ser a perdição da sua vida, pode custar a tua salvação. Pode ser que naquele dia, Jesus vai dizer para você, você esteve tanto tempo olhando para baixo, que você não viu, você não percebeu que eu estava voltando nas nuvens dos céus. Queridos, nós temos que ter o olhar firmados no alto, porque é de lá que vem a nossa salvação. Queridos, em nossa jornada, caminhada, trajetória com Deus, nós nunca podemos retroceder. Nós não podemos voltar para trás. Hebreus 10, 35 a 39, palavras do apóstolo Paulo. Escutem muito bem, escutem muito bem. Retroceder jamais. A nossa caminhada é sempre para frente e para o alto, jamais voltar para trás, nem sequer olhar para trás. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, escreve o apóstolo, ela tem grande galardão. Com efeito, diz ele, tendes necessidade de perseverança, um dos primeiros elementos que falamos, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, diz que o meu justo viverá pela fé. E olha como ele completa. Ele diz assim: e se retroceder, e se voltar para trás, e se olhar para trás, nele não se compraz a minha alma. E ele diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Amém? Queridos desbravadores, palanca negra, da velha geração, da nova geração, queridos irmãos, queridos líderes, nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que olham para trás, que voltam para trás, que caminham para trás, porque caminhar para trás, desistir da caminhada, diz o apóstolo,
significa perdição. Queridos, não podemos retroceder. Retroceder significa desistir, perder o alvo, o propósito. É voltar para trás, é abandonar a jornada, é abandonar a fé, como muitos fazem. Infelizmente, nesses 30 anos de trajetória do Palanca Negra, muitos que começaram conosco lá em 1993, o sonho de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus para a juventude. Muitos que se somaram durante esses 30 anos, infelizmente muitos deles retrocederam na caminhada, se perderam na caminhada, abandonaram o caminho. Se você é um destes, se você está aqui nesta manhã, neste auditório, se você é um destes que um dia caminhou conosco e por qualquer razão você abandonou a caminhada, você voltou para trás. Se você é um destes que nos está assistindo pela internet, pelo YouTube, Deus me mandou a Luanda para dizer algo muito importante para você. Volte, querido irmão, querida irmã, volte enquanto há tempo. Aqui é o seu lugar. Nós e Jesus te esperamos de braços abertos. Por favor, volte para onde você pertence. Nós queremos ver-te no céu, na eternidade, na nova terra. Por que tantos desistem da caminhada? A primeira grande razão por que muitos desistem e voltam para trás é o amor às coisas deste mundo, é o amor ao pecado, aos desejos da carne, aquilo que o mundo nos oferece. Mas a mensagem de Deus para nós nesta manhã é: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o mundo passa, escutem bem, não se iludam com as coisas deste mundo, porque o mundo passa. Um dia este mundo vai queimar, e tudo que há nele, toda a riqueza que fascina, todo o poder que fascina, todos os desejos que fascinam, vão ser destruídos, vão ser queimados no dia que Jesus voltar. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, escutem bem, aquele que faz a vontade de Deus, este permanece quando? Eternamente. Eu, queridos, eu quero existir, eu quero permanecer eternamente. E você? Existe um segundo motivo por que muitos desistem da caminhada: as dificuldades, o sofrimento, as decepções. Sim, queridos, Jesus nunca prometeu que seguir a Ele seria uma caminhada fácil, mas Ele prometeu que a chegada, ela será segura, ela será certa. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, diz o apóstolo Paulo, produz para nós eterno peso de glória. Se você está sofrendo, diga amém. Se você tem dificuldades, diga amém. Porque o apóstolo diz que para você isso produz eterno peso de glória, acima de toda a comparação das coisas, das delícias, das atrações deste mundo. E ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, nas coisas materiais deste mundo, porque as coisas que se veem são temporais, vão passar.
e as que não se veem são eternas. Mas, queridos, para ver as coisas eternas, nós temos que olhar para cima, olhar com os olhos da fé, é ver aquilo que não se pode ver com os olhos carnais, com os olhos naturais. Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a chegada valeria a pena. Para você que está passando por dificuldades, sofrimentos, provações, Salmo 23:4, eu quero lembrar algo importante para você nesta manhã. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, escreveu o salmista, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, não estamos sós quando sofremos. O bom pastor está conosco para nos consolar, para nos ajudar. E quando nós não pudermos mais caminhar, não tivermos força para caminhar, Ele vai nos carregar nos braços. Não devemos jamais retroceder, desistir, porque o resultado será a perdição. E eu estou chegando ao final da mensagem dessa manhã. Mas antes de concluir, eu quero dizer algo mais sobre a história. E algo que eu quero que vocês levem da minha fala desta manhã. Queridos, quando eu vim a Angola em 1993, eu não vim aqui para fundar clubes de desbravadores. Esta não era a minha agenda. Não estava na minha descrição de trabalho, não era minha responsabilidade, nem da professora Érica. Eu vim aqui para trabalhar no trabalho humanitário da ABRA, num momento difícil para este país. E trabalhei, graças a Deus, muito duro. E com a graça de Deus, pudemos ajudar muitos angolanos e angolanas em diferentes partes deste país através dos projetos que aqui desenvolvemos. Mas sabe, queridos, hoje, 30 anos depois, e eu tenho refletido esta semana nisso, quando eu olho para trás, hoje eu descobri porque Deus me mandou a Angola. Quando eu aceitei um chamado para servir neste país, foi um chamado para 5 anos, mas eu fiquei aqui menos de 2 anos. Depois fui para Moçambique, e depois para a Armênia. A igreja me mandou para a Rússia, a igreja me mandou para a Índia, e finalmente me mandaram de volta para o Brasil. Mas quando eu olho para trás, hoje eu entendo por que Deus me mandou aqui, juntamente com a minha esposa, a professora Érica. Foi para plantar, ou ajudar a plantar uma semente, uma pequena semente. Que depois, quando nós saímos, na providência de Deus, o pastor Adriano veio para ajudar a regar essa semente, porque uma semente que se planta e não é regada, ela vai morrer. E ele fez um tremendo trabalho aqui, ele impulsionou, a semente cresceu. Mas sabe, queridos, sabe onde está a glória? Não é naquele que plantou a semente, e muito menos naquele que regou. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Deus que multiplicou esta semente. E essa semente está aqui hoje. E não somente aqui, espalhada por todo o país de Angola. Nós éramos 76 desbravadores, mais ou menos, com a liderança, os conselheiros, talvez 90. E eu não sei, pastor Nunda,
Mas eu ouvi por aí que deve haver uns 200 mil desbravadores em Angola hoje. Nunca na minha imaginação eu poderia imaginar, pensar que aquela semente que foi plantada 30 anos atrás daria tantos frutos. E eu glorifico a Deus nessa manhã. Eu era um jovem, eu tinha 27 anos quando cheguei a este país, 27 anos. E eu me lembro um dia, queridos, lá no escritório da ABRA, lá na Vila Alice, onde estava o nosso escritório. Vila Alice, é isso? Ali mesmo. A memória ainda está boa. Quando eu não tinha recursos, não havia dinheiro na ABRA, não havia pessoas para trabalhar, nós tínhamos um ambiente de guerra, havia necessidade por todo lado. E um dia eu me ajoelhei e disse assim: Senhor, nós não temos os recursos, nós não temos dinheiro, não temos pessoas para trabalhar. Senhor, o Senhor me trouxe aqui em Angola com um propósito, que até o momento eu não sei, mas eu disse: Senhor, aquilo que eu tenho eu quero te oferecer, a minha disponibilidade. E o Senhor vai fazer a obra, o Senhor vai mandar os recursos. Queridos, esse clube nasceu no coração de Deus. Nós somos apenas instrumentos humanos para fazer com que o sonho de Deus se cumprisse naquele momento da história. Porque o nosso Deus é o Deus da história. E foi neste momento da história, dentro do propósito de Deus, que Ele nos trouxe de volta a Angola, para dizer assim: Pastor Paulo, Professora Eva, o seu tempo em Angola não foi em vão. Olha só os frutos. E eu vou, queridos, nós vamos de regresso ao Brasil, com um tremendo sentimento de gratidão, de alegria no coração, porque agora nós já vimos os resultados, os frutos. A semente cresceu, a semente se multiplicou e vai continuar crescendo e vai continuar se multiplicando para a honra e glória do nosso Deus. E eu quero terminar voltando à mensagem. Em 1952, uma nadadora americana, o seu nome Florence Chadwick, ela queria ser a primeira mulher a atravessar 33 quilômetros a nado no mar. E ela saiu da Califórnia, da costa da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos. E ela começou a nadar em direção à ilha de Catalina. 33 quilômetros a nado, que tremendo desafio. E a história conta que ela estava indo muito bem. Ela continuou nadando em direção à ilha. Ela tinha muito claro o seu objetivo. Ela sabia que a caminhada é para frente, que lá tem um alvo que todos nós temos que alcançar. Mas de repente, algo que ela não esperava aconteceu. Um grande nevoeiro tomou conta do mar. Ela já não conseguia ver mais o caminho, ela não conseguia ver mais a direção para onde continuar nadando. E a água começou a esfriar. E então a sua determinação de completar a carreira, de completar a trajetória, de chegar ao alvo, ao objetivo final, essa determinação se enfraqueceu. E ela começou a implorar para ser tirada da água: por favor, tire-me da água, eu já não consigo mais. E a história conta que ao lado dela, a sua mãe num barco, ia ao lado e ela dizia: filha, por favor, não desista, continue nadando, continue se esforçando, olhe para a frente, continue, o alvo não está tão longe. A mãe gritava: filha, por favor, não desista. E então a filha, Florência, ela continuou nadando, lutando.
mas ela foi ficando cada vez mais fraca. E finalmente ela desistiu. Ela parou de nadar. E então a sua mãe a puxou para dentro do mar. A história conta, queridos, que pouco tempo depois, aquele nevoeiro que havia tomado conta do mar desapareceu. Um vento levou toda a neblina. E então eles puderam ver que faltava muito pouco para chegar ao destino final. Faltava muito pouco, mas ela desistiu. Queridos, falta muito pouco. É só um pouquinho mais, e aquele que há de vir, virá. Por favor, não desista. Por favor, não desista. Florence foi entrevistada e perguntaram por que você desistiu. Ela disse: tudo que eu via era névoa. E ela disse assim: se eu simplesmente pudesse continuar vendo a costa, o destino, eu não teria desistido, eu teria completado a minha trajetória. Será que nesta manhã eu estou falando com alguém que também não tem muito claro a jornada, que tudo que vem na vida na frente são névoas, um nevoeiro, tudo está escuro? Ou alguém que desistiu da viagem por alguma razão, pelo amor às coisas do mundo, pelas dificuldades, os problemas? Alguém que um dia foi parte do clube Palanca Negra, da Igreja Adventista? Alguém que conheceu Jesus através desse clube, mas que por qualquer razão abandonou a jornada, escolheu voltar para trás, retroceder? A boa notícia para você desta manhã, meu amigo, minha amiga, meu desbravador, é que ainda dá tempo de corrigir a rota, ainda dá tempo de voltar ao caminho, ainda dá tempo de voltar ao caminho que te vai levar à eternidade. Assim como a mãe de Florence naquele dia gritava para sua filha: filha, por favor, não desista, continue lutando. O Espírito Santo de Deus grita nos teus ouvidos, na tua mente, no teu coração: filho, por favor, não desista, volte para a casa do Pai, siga em frente, e eu estou contigo. Queridos, se você perseverar até o fim, sem retroceder, você, Palanca Negra, você, desbravador, Jesus disse que vai voltar, e Ele vai voltar. E naquele dia, eu quero que vocês, Clube Palanca Negra, aqueles que perseverarem na caminhada, na trajetória, eu quero que vocês cheguem ao destino final. E naquele dia, todos nós vamos ouvir dos lábios de Jesus: vinde, Palanca Negra, vinde, benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe, querido. Que Deus nos dê a graça de nunca desistir. Amanhã voltamos para o Brasil. Se Deus nos conceder a graça de um dia voltar outra vez a Luanda, agora, vamos estar juntos. Mas se não, eu tenho um encontro marcado com cada um de vocês. Será lá na eternidade. E lá nos céus, nas mansões celestiais, eu quero ser vizinho dos anulários. O Ananias já disse que quer ser meu vizinho. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.